Colocar a foto nos grupos e você vai poder compartilhar. Muito bem. Efésios capítulo 5. Nós percorremos aí o capítulo 5 todo, em mensagens anteriores. E eu quero ler o versículo 22 até o verso 24. Verso 25, versículo 22 até o verso 25 e depois o verso 33, para retomarmos então. Amém? Diz assim a palavra de Deus: as mulheres sejam cada uma submissas ao seu próprio marido, como também ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Verso 25 diz: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Verso 33, vamos ler juntos? Assim também vós, cada um em particular, ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o marido. A mulher respeite o marido. Vamos orar? Meu Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Te pedimos, Pai, a Tua graça, a Tua misericórdia sobre nós, e que nós sejamos abençoados, Senhor, com a edificação necessária. Oramos assim, meu Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nós percorremos, como eu disse, o trecho do capítulo 5 todo, e nós estamos observando que a obra missionária, e aí eu vou falar com a conotação da noite de hoje, que estamos falando de missões. Esse assunto é um assunto que envolve missões. Por quê? Porque lares bem ajustados pregam o Evangelho. Lares alinhados com Deus, com Sua palavra, prega o Evangelho. Edifica pessoas. Lares são construídos a partir de famílias alinhadas com o reino. O trecho que nós lemos, claro, já foi bem abordado, menos o versículo 33 na última mensagem. Ele vai falar sobre a vida cristã. O apóstolo Paulo, ele inclui na conduta cristã que o crente, ele deve ser exemplar em sua casa. Ele deve ser o marido, bom marido. Deve ser a esposa, excelente esposa. E o que é um bom marido e uma excelente esposa? Aqueles que cumprem a palavra. Não é o homem mais forte fisicamente, mas é o homem que vive a fé da Escritura. Porque, meus irmãos, eu quero aqui observar com você a lembrança que eu sei que cada um aqui deve ter visto já. Quando um lar é destruído, seja de alguém que já foi da igreja, alguém que era da igreja, ou que ainda é da igreja, mas quando um lar é destruído, isso traz ferramenta para que o mal prospere na mente de muita gente. Por quê? Porque nas trevas o homem já está caído em pecado, já nasce assim. Então, quando nós observamos alguém que estava proferindo o que é certo, mas que não conseguiu de alguma forma se manter, isso traz muito problema. Eu quero recordar a você esse princípio, esse entendimento de acordo com a Escritura. Você lembra do trecho da palavra de Deus, quando a Bíblia fala, quando Deus manda o profeta Natã até o rei Davi? O profeta Natã entra na sala real
e ele começa a contar uma história ao rei. E ele conta ao rei de um homem que era muito rico e tinha muitas ovelhas, mas cobiçou uma única ovelha de um homem que tinha a única ovelha e que cuidava dessa ovelha absolutamente bem. E esse homem pega essa ovelha desse homem e ele então faz o mal àquele homem, usando de forma inadequada do seu poder, e ele ali utiliza daquela única ovelha daquele homem. O rei Davi fica indignado e diz: tal homem tem que morrer. E o profeta Natã diz: este homem é tu, ó rei. E aí o profeta Natã, ele profere tudo que o rei Davi tinha feito. E há uma fala muito potente ali, toda ela mas há algo que eu quero dar destaque. Quando o profeta Natã fala com ele, ele diz: tu não morrerás, mas a criança que Betseba ou Batseba está esperando, ela morrerá. E aí ele, antes disso, ele diz: para que os teus inimigos não blasfemem. E aí ele vai proferir a sentença de Davi. Davi não morrerá, a criança morrerá. E o texto vai dizer que o Senhor fala com ele: olha, você não deixará de ter uma descendência no trono, mas a espada nunca mais se apartará da sua casa. E aí os irmãos já conhecem a história. Qual o objetivo? Quando você perguntar assim: pastor, por que tanta destruição na casa do rei Davi? Quando alguém levantasse a fala de que o rei Davi foi protegido por Deus quando pecou, haveria sempre alguém corrigindo. Você não conhece a história. Você não sabe o que foi proferido por Deus. E você jamais iria querer estar no lugar dele. E se você for ver a história do rei Davi, só destruição em sua casa. E o objetivo era dizer uma mensagem a todas as pessoas: o pecado compromete o bom andamento da vida das pessoas. O pecado compromete. Eu estou usando termos bonitos, mas o termo adequado talvez fosse: o pecado destrói o futuro das pessoas. E aí você lembra, o próprio irmão matou outro irmão, o irmão esse que foi morto pelo irmão, ele foi morto porque ele violentou a sua irmã por parte de pai. Independente de ser irmã por parte de pai, foi uma violência, poderia ter sido violentado alguém desconhecido, mas não deixaria de ser uma violência. Só foi uma violência pior, né? Com mais agravante. Então, eu quero deixar claro, irmãos, que quando vem a destruição, isso traz muito problema, porque pessoas estão ao redor observando. Então, quando nós ouvimos aqui a palavra, o que é que nós estamos fazendo aqui agora, nesse exato momento? Nós estamos aplicando a disciplina preventiva. Existem 3 disciplinas na igreja. A disciplina preventiva, que são as pregações, os estudos bíblicos, os aconselhamentos, até as reuniões de oração, porque não tem uma que a gente não lê a Bíblia, né? E estamos, no caso, buscando a Deus. Fala nisso, quarta-feira, 7 da manhã, tem oração na igreja, venha orar na igreja. Sempre tem alguém orando e nós estamos firmes nesse propósito. Mas isso chama-se a disciplina preventiva. Porque na medida que a pessoa ouve a palavra e submete, ela está sendo livre do mal.
Ela está sendo preparada para resistir à tentação. Ela está sendo livre da má decisão, a decisão inadequada aos olhos de Deus. Existe a disciplina corretiva, que é quando alguém peca, como o rei Davi, então ele é afastado do cargo, ele é afastado até ser curado. Pastor, quanto tempo a pessoa fica afastada? Até saber que ela está sarada do que aconteceu. Isso pode durar 1 ano, pode durar 2 anos. Porque isso não depende de data, mas depende do coração da pessoa perante o Senhor. Você imagina uma pessoa que caiu em adultério e agora tem que ser restaurado o casamento dela, tem que ser restaurado o coração e a vida cristã, para continuar. Tem que haver libertação, tem que haver sensibilidade para com o que fez, e nem sempre há. Então, nós não podemos determinar quanto tempo. Apesar de que por aí se ouve que a média é 3 meses, né? 3 meses. Dependendo, é 3 meses para cair de novo. 3 meses para cair novamente, porque nós não podemos determinar o coração das pessoas. Mas devemos trabalhar para que elas sejam restauradas. Então, a terceira disciplina é a disciplina cirúrgica. É quando não há solução, a pessoa não ouviu a primeira disciplina, que é a preventiva, não ouviu, se necessário, a disciplina corretiva, e ela permanece no pecado e buscando o pecado. Então, terá que ser aplicada a disciplina cirúrgica. É quando há desligamento do rol de membros. Então, meus irmãos, eu quero deixar claro que o que a palavra de Deus está falando é o cuidado que temos que ter para viver a fé cristã. E a fé cristã não pode ser confundida só com leitura da palavra e oração. A leitura da palavra e oração é ponto principal para que eu possa alcançar a bênção, a transformação da minha vida. Eu não posso deixar de orar, não posso deixar de ler a Bíblia, amém, queridos? Mas isso tem que gerar efeito para que eu alcance a bênção de ser um pai e uma mãe abençoados. Pastor, mas o senhor vai dar ênfase só no fato de ser pai e mãe, marido e mulher? Meus irmãos, é ali que começa a cura ou a enfermidade. A enfermidade, se não der ouvidos à voz do Senhor. A cura, se submeter e aplicar. Então, o que é preciso, e eu quero dar ênfase no verso 33, assim também vós, cada um em particular, ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite seu marido. Meus irmãos, o que é o respeito? Amar a sua mulher, todo mundo já ouviu na última ministração, quando nós falamos aqui sobre amar a esposa como Cristo amou a igreja. Ou seja, o homem vai sacrificar para que essa mulher seja feliz. Tem um ponto importante, irmãos, que você não vai encontrar na Bíblia a mulher dizendo assim, o Senhor dizendo para a mulher ame o seu marido. Notaram isso? Alguém notou aqui já alguma vez? Pastor, é só o homem que tem que amar, a mulher não, é? Não é? A mulher só tem que respeitar. Aí vem a resposta. Alguém quer saber a resposta, por que é assim? Uma resposta interessante, né? Uma pergunta interessante e uma resposta melhor, acredito. Por que não está escrito a mulher ame o seu marido? E sim, que ela auxilie seu marido. E quando vai falar mais uma palavra, diz que ela respeite o seu marido. Meus irmãos, uma mulher vai amar o homem que der a vida por ela. Então não é preciso falar. Eu vou repetir.
uma mulher terá facilidade de amar um homem que a protege com a própria vida, que se sacrifica ao ponto tal de enfrentar qualquer batalha, luta necessária para dar o melhor para ela. E eu não estou falando de rios de dinheiro, se vier um rio de dinheiro, amém, né, irmãs? Amém ou não? Ah, eu pensava que não, ó. Hein? Não, pastor, não quero, não. Se vier rios de dinheiro, que coisa boa, né? Fruto do trabalho abençoado, né? Glória a Deus. Mas independente da quantidade de recursos, eu estou falando sobre aquilo que a mulher sente que tem que o marido tem por ela, que é o devido valor. Devido valor. Um homem que se dá, eu quero aqui lembrar você, não poderia deixar de falar isso, você está notando que eu estou falando numa outra ótica, certo? Quantos aqui perceberam? Eu estou abordando uma outra ótica que eu não abordei a última vez. É o mesmo texto, mas uma outra ótica. Se o homem obedece à palavra e ele governa a sua casa, conforme está escrito, ele zela, cuida, a esposa sabe se ele está dando o máximo. E essa mulher terá facilidade de amar o marido. Então, eu quero aqui dizer, nessa noite, que o Senhor Deus, Ele não precisa dizer a uma mulher para amar o marido, se o marido se colocar diante do Senhor, como Cristo se colocou e conquistou o ápice da obediência e nos transformou em igreja. Eu quero deixar claro aqui, irmãos, nós cantamos cânticos aqui hoje, que exaltaram a pessoa de Jesus, que declararam o seu poder, sua grandiosidade. Nós cantamos inúmeros cânticos e ouvimos pregações baseados em textos bíblicos que exaltam a vida de Jesus, fazendo o quê? Sendo o suficiente para nos salvar. Como é que o homem deve ser esposo? Sendo como Cristo foi e gerou a igreja. Sua casa não tem paz, meu irmão, vai ter paz porque você vai ser homem de Deus para buscar o Senhor e para cuidar da sua casa sob a ótica do Pai. Preste bem atenção. Mas o que é necessário para que... Qual é a segunda palavra que é dita às mulheres? A primeira é, seja auxiliadora, auxilie seu marido. Mas a última palavra que Paulo diz a elas, respeite o marido. Se você perguntar para os homens, o que é que mais pode trazer ruína ao coração do homem, é saber que a esposa não o respeita. Que ela não tem respeito por ele. Os homens, se tem uma coisa que o homem tem como combustível, é quando ele percebe que a esposa o respeita. Eu me lembro da minha mãe, quando eu era pequeno, e que de alguma forma nós estávamos desperdiçando recurso, não é? Por exemplo, comendo e colocando comida no prato e não comendo tudo. Minha mãe dizia assim: menino, seu pai não acha dinheiro na rua. Ou então ela dizia: seu pai não tem cacimba. Essa daí é só do Acre, né? Seu pai não tem cacimba d'água não. Ou seja, é uma forma de dizer, ele não tem água para vender à vontade, né? Cacimba é poço. Lá chama cacimba. Quem aqui conhece cacimba? Olha aí, rapaz, ó. Você fala crianês também, né? Muito bem. O que minha mãe estava dizendo?
Gente, eu cresci vendo meu pai. Meu pai, ele tinha uma bicicleta que ele andava aí cerca de 15 quilômetros para chegar no trabalho. Mas quando essa bicicleta estava quebrada, ele ia como? A pé. E eu me lembro de ouvir essa conversa. Ele fazia isso porque ele entendia o seguinte: se eu for de ônibus, eu vou ter que gastar o dinheiro que eu poderia comprar um pão. Minha família era humilde. Nunca faltou comida. Nunca faltou. Mas eu me lembro, irmãos, imagina 6 cabeças numa mesa. 3 meninas, 3 meninos. Ninguém tem noção aqui, né? Ainda mais agora, né? Vai diminuindo cada vez mais. Acaba hoje tem um só, e no futuro talvez que é a metade, né? Pô, essa foi horrível, mas você entendeu. Você entendeu bem aí. Ô, Senhor. Depois eu corto isso, essa parte. Na gravação, né? Mas, se tem uma coisa que ficava muito claro para mim na minha casa, era a forma que a minha mãe tratava o meu pai. E o respeito que ela fazia com que tivesse. Quando meu pai chegava do trabalho, e ele vinha, e ele estava ali descansando, depois do almoço, normalmente não era do trabalho, né? Tinha chegado do trabalho, mas era já de tarde, sábado normalmente, aí ele tirava ali 15 minutos. A minha mãe dizia: menino, não faça barulho, seu pai está dormindo. Era como dizendo assim: é ele que cuida dessa casa, é ele que traz o pão para cá, o trabalhador está dormindo. E aí, irmãos, não aconteceu isso na minha casa, mas eu me lembro, acho que foi aqui na igreja que contaram uma história para mim, de um lar onde tinha vários filhos, e que eles não tinham muito, mas aquele bife, a preferência era o pai. Quem aqui já ouviu essa história? De alguma forma, todos não podiam comer, mas o pai, que era o que trabalhava, tinha ali aquele pedaço de carne para poder gerar força. Quando isso era feito, irmãos, isso identificava o quê? O respeito para com um homem que está dando sua vida para sustentar sua família. E todo lá em conjunto. Pastor, isso aí não. O senhor tem certeza que isso aqui é para hoje, pastor? Meu irmão, olha só. Nós precisamos de um conserto diante de Deus. Porque está tudo ao contrário. Em nome de Jesus, isso que eu estou falando agora é só lá fora, né? Em nome de Jesus, não seja encontrado isso na sua casa. Mas hoje em dia, se tiver um bife só, está arriscado ser para o menino, porque coitadinho do bichinho, é ou não é? Não, amor. Nós que somos mais velhos, a gente aguenta. Bichinho. Como é que ele vai correr atrás dos amiguinhos dele no colégio? É ou não é? Como é que ele vai pular de uma cadeira para outra, em cima da mesa da professora? Não é? Como é que ele vai pular o muro da escola? Aí deixa o bife para o bichinho. É ou não é? Claro que isso lá fora, né, irmãos? Aqui não. Mas nós vivemos um tempo onde as crianças estão mandando nos lares. E estão aprendendo tudo errado. Tudo errado. Eu não vou dizer aqui na igreja, irmão, porque aqui na igreja nós temos a melhor igreja. Sério mesmo, não é porque eu sou pastor daqui, eu queria ser o pastor daqui. Se eu não fosse o pastor daqui, eu queria ser o pastor daqui, né? Porque eu já preguei em outros lugares. Meu amigo, eu já vi coisa que você não queira imaginar. Por exemplo, né? Você imagina, você está aqui pregando e tem um casal de namorados se agarrando na hora da pregação. Eu calculo o seguinte: meu irmão, se eu estou aqui pregando, falando do diabo,
falando do inferno, que vai estar boca aberta para vir um pecador, e a pessoa está ali, só falta dar um beijo na boca da menina. Na hora da pregação, imagine quando ele estiver no escurinho do cinema. Escurinho do cinema é velha, né? Essa foi antiga, não foi não? Escurinho do cinema. Ou do escurinho da varanda. Ou do escurinho da rua. Ou apenas fora da hora do culto. Porque se ouvindo a palavra, a pessoa conseguiu ficar um chamego com a namorada, e normalmente é o rapaz. As mulheres não querem nem sempre isso. Ou nunca. Mas os homens parece que às vezes têm mais dificuldade. Eu já vi, eu já preguei em lugares assim. Eu já preguei em lugar que eu fiquei incomodado, já me atrapalhou. E eu oro, irmãos, para não ver nada na minha frente. Por quê? Porque não é possível. Agora, por que não pode? Por que eu estou falando isso? Eu estou falando do respeito ao marido. Meus irmãos, em nome de Jesus, eu vou pedir a você, minha irmã, que você converse com seu marido e pergunte para ele e tenha coragem de ouvir. Posso falar? Posso falar? Sim ou não? Olha só, se dissesse não, também eu ia dizer também. Estou brincando, é claro que... Né? Você entendeu, né? Acho que eu estou vermelho aqui, ou roxo, né? A gente de cor não fica vermelho. Olha só, irmãos, você, irmã, tenha coragem de ouvir, viu? Não corra, não. Você vai perguntar para esse homem, tira o menino da sala, e você vai perguntar para esse homem que você casou, se ele se sente respeitado na casa. Alô? Oi? Quem vai fazer isso quando chegar em casa hoje? Mas é fazer quando chegar em casa tiver só os dois, hein? Aí está perguntando lá, o menino passa correndo entre os dois. Aí não. Aí a menina, mãe, não, aí não. Só os dois. Sem interferência. Então a primeira pergunta: você se sente respeitado aqui em casa por mim? Irmãos, todo mundo sabe um lar destruído. Todo mundo sabe aonde o relacionamento vai mal. Sabe ou não sabe? Sabe? Você não está falando não, estou falando por você. Sabe? E o que é que... se você perguntar para um homem o que é preciso para ele ser feliz, são poucas coisas, poucas. Mas a principal é se ele se sente respeitado. Se ele não tiver o respeito, esse homem está destruído. Meus irmãos, olha só, eu nunca falei isso pregando, nunca falei, tenho que falar mais. Um homem que não se sente respeitado na casa, ele trabalha mal, ele sai para trabalhar triste. Esse homem pode estar sofrendo de pressão alta ou baixa, e ninguém sabe por quê. Uma mulher tem o poder de levantar um homem, levantá-lo para vencer. Eu quero só lembrar que o papel da mulher é auxiliar. Eu nunca me esqueci de uma história, irmãos. A história foi contada dentro de sala do seminário pelo meu professor, que tinha 40 anos de ministério. O tema, a aula dele, a cadeira era Ministério Pastoral. Nunca esqueci. E ele contou a história de um membro da igreja dele. Um empresário que estava falido. Ele estava falido, irmãos. Era só uma questão de tempo para fechar as portas. Já estava
tudo combinado que ia fechar tudo, acabou, não tem jeito. A esposa sabia de tudo. Essa mulher se preparou para cuidar dele. Ela viu ele em depressão. E ela fazia o seguinte: todos os dias, quando ele chegava, ela dava um jeito de recebê-lo, como se a casa fosse a casa mais feliz que alguém pudesse ter. Ela sofria, mas se esforçava para tratá-lo bem, tratá-lo como rei. Em resumo, porque não dá para contar tanto detalhe, mas ela tratou desse homem no pior momento dele. Irmãos, eu estou dando esse exemplo só para visualizar o que é o desrespeito e, é claro, olhando para o respeito. Ele chegava em casa como que dizendo: eu sei, mulher, que eu sou um perdedor. Nossa empresa faliu, a culpa é minha. Era como se ele dissesse isso. Mas ela o tratava como se ele fosse o empresário mais bem-sucedido. Sabe qual foi o resultado, irmãos? Vamos lá, canta aí, qual foi o resultado? Ele se levantou de novo na empresa e a empresa não faliu. Ele venceu, deu a volta por cima. E no futuro, quando tudo foi alcançado, aquela mulher recebeu todos os louvores, entre aspas, você está entendendo o que eu estou dizendo? Claro que foi Deus, né, pastor? Foi Deus, irmãos. Mas Deus usando a auxiliadora que Ele colocou. Deus colocou você, mulher, e sua posição é indispensável para esse homem ser o que ele é. Então, se você hoje está aqui, e vocês estão passando um momento difícil, não se esqueça, você tem um poder nas mãos que é de auxiliar. E esse auxílio é muito maior do que afazeres, mas é um auxílio emocional, honrando o homem apenas respeitando-o. É só respeitar. Pastor, como é que respeita? Saiba quem ele é. Deus deu para você. Saiba qual é a missão dele. Respeite a missão dele. Não tire a autoridade dele diante dos filhos. Não desrespeite diante da família dele ou da sua. E eu quero deixar claro, irmãos, que eu não fiz nenhum gabinete essa semana, viu? Estou falando aqui, né? Irmãos, o pecador, a pessoa que está no mal e que não quer ouvir Deus, é difícil. O pastor está mandando indireta aí para mim. Eu tenho certeza que vazou aqui a história. Estou sabendo de nada, meu irmão. Não manda indireta. Eu não mando indireta, viu? Eu estou ensinando a igreja. E o assunto aqui que chegou é esse. Então, lares que estão à beira da destruição, eles impedem pessoas de chegar à fé. Então, restaure, renove. Se você tem errado, peça perdão. Você vai perguntar qual é a pergunta que vai fazer hoje? Você vai chegar para o seu esposo, só os dois, e você vai perguntar: você se sente respeitado? Deixa ele falar. E quando ele falar, se ele não falar, porque pode ser que ele não fale. Porque tem homem, meu irmão, que eu vou te dizer. Como é que fala? Sim, não, também, é. Né? Aí fica difícil. Aí você vai ajudar ela a falar, ele a falar. Como eu poderia? O que eu preciso mudar para poder você se sentir respeitado? E aí você vai dando ideia. Deus te deu sabedoria para relacionamento. As mulheres têm mais percepção do que os homens. Use essa sabedoria.
E aí, sabe o que você vai fazer? Quando você ouvir lá todas as coisas, eu espero que ele não deixe, né? Que ele não deixe cair assim um rolo. Eu fui a um casamento, não era eu que estava celebrando, um casamento de uns amigos, e aí na hora de fazer a declaração para a noiva, o rapaz deixou cair o rolo, mas era para falar bem, né? Então, se cair um rolo cheio de escritos, ouça tudo. Se ajoelhem os dois e orem ao Senhor. Meus irmãos, eu creio. Quando os dois se levantarem, vão se levantar para decolar na vida. Vão se levantar para decolar nos planos. Porque só é preciso muito pouco para abençoar a vida do homem, a vida do marido. Quando eu falo muito pouco, eu não estou diminuindo os homens, mas eu estou falando sobre aquilo que só você, mulher, pode fazer. Somente você. Então, qual a missão que nós temos? Nós precisamos de um conserto. E qual conserto? Nós vamos servir ao Senhor genuinamente. Abra sua Bíblia antes de encerrarmos. Vamos só completar aqui o que nós temos que falar hoje. Capítulo 6 agora, vai aí rapidinho. E aí nós vamos orar. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai, vamos dizer juntos? Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na instrução do Senhor. Somente até aí. Aqui o apóstolo Paulo encerra o assunto família. Ele primeiro aborda o assunto esposa, esposo, e agora ele vai falar sobre paternidade e sobre ser filho, obediente aos pais. Preste atenção, porque talvez você esteja dizendo aí, eu sou filho, eu não sou casado, pastor, eu sei, agora chegou a minha vez. Preste atenção, porque quem é casado hoje foi filho um dia no sentido de que estava dependendo do seu pai e da sua mãe. E se você, eu não me canso de ensinar isso, isso é importantíssimo. Se você está aqui hoje e você foi um péssimo filho, você gerou muitos problemas e você nunca consertou com seus pais, corra para consertar com seus pais. Pastor, meus pais já morreram. O que você vai fazer? Você vai orar ao Senhor, reconhecendo que você foi um filho desobediente. Preste atenção, irmãos, porque isso aqui é muito sério. Olha só. Eu percorri um caminho aqui com você, e foi algo mover de Deus, eu não tenho dúvida disso, que é o caminho onde nós abordamos o assunto de que o reino celeste, os lugares celestes, lembra? Onde estão os demônios. E eu abordei os textos que mostram que os demônios veem o espiritual. Eles são espíritos. Quando o demoniado gadareno viu Jesus, correu e o adorou. O que foi que aquele demônio viu? Provavelmente o que ele viu é o que está escrito em Mateus 17. Quando o Senhor Deus veio em uma nuvem e falou aos discípulos, e na presença deles Jesus estava. Os discípulos estavam na presença de Jesus, suas vestes se tornaram brancas. Por quê? Porque quando a glória de Deus se manifesta, a realidade espiritual das pessoas se manifesta. Foi nesse dia que nós lemos o texto de Isaías, lembra? Quem lembra aqui? Isaías é o contrário. A glória de Deus se manifesta e se manifestou ali ao vivo a realidade espiritual do texto de Isaías, do próprio profeta Isaías. Que foi que Isaías proferiu? Ai de mim que sou pecador,
que vou perecendo, pois sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios. Aí você lê o texto depois, você descobre que impuros lábios é esse. O povo falava um monte de doideira contra Deus. Estava tudo fora do esquadro. E o próprio profeta estava reconhecendo sua realidade. Por que nós lemos isso no dia? Quando a glória de Deus se manifesta, a realidade espiritual vem à tona. Por isso que nós temos que buscar ao Senhor. Meu irmão, você tem que ter um chacoalhão de Deus de vez em quando. Porque aí você entra no trilho se talvez não está, ou se está saindo. Então, qual é a realidade que nós vamos perceber aí? O reino espiritual é visto. Nesse exato momento, quem está são diante de Deus é visto com vestes brancas, espiritualmente. E quem não está, segundo a Bíblia, está nu, espiritualmente. Agora, imagine essa pessoa que talvez esteja nu espiritualmente, a nudez significa pecado em voga. Imagine essa pessoa dizendo: eu não sei mais o que fazer com os meus filhos, eu não sei mais o que falar com eles. Imagine qual a autoridade de lidar com os filhos, se você um dia foi igual ao que eles são e nunca reconheceu. Quantos aqui estão entendendo o que eu estou falando? Vou contar aqui só para vocês uma coisa. E vocês são testemunhas. Nós já tivemos lutas e lutas diversas aqui na igreja. Lutas que eu digo, momentos difíceis. Mas a igreja nunca se dividiu para abrir outra. Quem aqui já notou isso? Nunca saiu daqui um rebanho para abrir outra igreja. Depois, se você tiver dúvida, me procura que eu falo com você os textos bíblicos que fundamentam isso que eu vou falar agora. Por quê, irmãos? Porque o espírito de divisão não tem autoridade aqui neste lugar. Por quê? Porque quando eu fui ovelha, eu me submeti aos meus pastores. E eu passei muita coisa. E saí vivo do outro lado, espiritualmente. Hoje mesmo a gente conversando, na hora do almoço, nós estávamos relembrando algumas coisas. A gente diz: Renato, você lembra aquilo que a gente passou assim, desse jeito? Rapaz, eu lembro, que coisa, meu Deus. Mas nós ficamos firmes. Irmãos, coisas assim, que se você ouvir, você diz: não. Mas eu fiquei firme, amo meu pastor. Meu pastor, ele não é perfeito. É verdade que foi pesado, mas o Senhor, Deus abençoe a vida dele. E quando viu me perguntar: e aí, você tem alguma coisa a falar? Não. Que Deus tenha misericórdia e nos abençoe a todos nós. Mas o que normalmente acontece? Meu irmão, ó, eu não estou falando aqui para quem vai ser pastor, mas eu estou ensinando. Ou talvez estou, né? Se você está aqui, é chamado. Pessoas que vão pastorear, mas foram péssimas ovelhas, tem que primeiro se consertar com seus pastores. Porque sabe o que ele vai enfrentar quando estiver pastoreando? Espíritos de divisão. E ele terá que repreender esses espíritos. E ele não terá autoridade para repreender, porque está sujo. E aqui eu quero aplicar para o assunto que nós estamos falando. Você hoje está buscando que seus filhos sejam extraordinários. Eu quero deixar claro, irmãos, eu não estou falando da infalibilidade. Faça isso e será infalível. Não estou dizendo que se você não tem os seus filhos no Senhor, você está em pecado. Não estou falando isso. Mas eu estou dizendo claramente, porque todo mundo sabe onde o sapato aperta. É ou não é?
Se você lá no fundinho do seu coração, você não se consertou e nem reconhece seus pecados de desobediência com seus pais, você sabe se você consertou ou não. E se você não consertou, você pode ser a melhor pessoa atualmente, mas quando você for repreender o mal lá na sua casa, o mal sabe se você está irregular. Quantos aqui estão entendendo? E aí, para essa pessoa, que eu não creio que é algo só para mim, só para ficar registrado para outras pessoas assistirem, eu creio que é algo que Deus está falando aqui hoje com você. Se conserte. Como é que você se conserta? Busque ao Senhor para que você veja o pecado que você cometeu. Vá até lá e reconheça. Meus pais já morreram. Reconheça diante de Deus. Seus filhos sabem disso. Diga para eles, olha, eu fui realmente uma pessoa que desonrou meus pais. Eu desonrei meus pais. Mas eu me conserto hoje. E a partir de agora, será uma nova caminhada. Quantos aqui estão entendendo o que eu estou dizendo? Diga glória a Deus. Então, já fechei aqui a porta para alguém que entenda errado. Nós estamos caminhando para a vitória de Deus nas nossas vidas. O que é a vitória de Deus? A vitória de Deus é permanecermos firmes, honrando a Deus, glorificando a Deus, custe o que custar. Eu quero deixar claro, meu irmão, eu tenho lutas como qualquer pai com seus filhos. Não confunda as coisas. Como assim? O pastor está ensinando aí, isso significa que não é para ter as lutas que eu tenho. Eu não disse isso. Você vai ter luta a rodo, meu irmão. Você vai ter noite, você vai dizer, meu Deus do céu, como é que pode? Você é pai, você é mãe, não será fácil. Mas eu estou falando de um outro assunto. Eu estou falando daqueles capetas que você repreende e percebe que não sai. Que fica rodeando a sua casa. E você sabe que tem alguma coisa errada. É sobre isso que nós estamos falando. No demais, será luta, meu irmão. Você vai ter que pôr a mão na cabeça desse menino. De preferência, dependendo da idade, quando ele estiver dormindo. Você vai pôr a mão e vai dizer, demônio, aqui tu não tem liberdade, não. Eu sou mãe desse garoto. Eu sou pai dessa menina. E eu declaro aqui, é Deus que vai ordenar. Então, todo pai, toda mãe terá essa batalha. Vai ter que amolar o joelho no chão. Mas se você percebe que você tem que consertar, não continue a fazer seu trabalho sem consertar primeiro. Os filhos devem honrar os pais. Os pais devem abençoar os filhos, ensinando-os com toda a disciplina, sem despertar a ira neles. Criai-os na disciplina do Senhor. Eu quero orar, meu irmão, porque em nome de Jesus eu creio, Deus está visitando a sua casa. Fique de pé no seu lugar. Levante as suas mãos. Ore agora pelo seu casamento. Se você é solteiro, você já ora assim, dizendo, Senhor, eu creio, o Senhor tem uma serva do Senhor. Você, irmã, Senhor, o Senhor tem um servo de Deus em algum lugar, ou é aqui na igreja já, e eu não conheço, não sei, não tenho conhecimento. Mas seja onde for, a tua vontade é para a minha vida. Seu casamento está protegido por Deus. Se você submete a Deus, ele está protegido. Então agora ore, faça oração, você vai abrir sua boca. Você, marido que está aqui hoje, você vai cuidar da sua casa, você vai governar a sua casa. Você, esposa, você vai fazer a pergunta para esse marido hoje, seu marido hoje. E você vai se consertar diante de Deus e diante do seu marido.
Você que é filho, vai honrar os seus pais. Vai abençoar os seus filhos. Ore. Faça um concerto com o Senhor. Meu Pai, nós oramos, pedindo misericórdia sobre as nossas vidas. Nós sabemos que não é fácil te servir, Senhor. Mas se fosse impossível, o Senhor daria condições. E o Senhor já fez isso, nos dando o Espírito Santo. Pai, eu te peço o teu Espírito, Senhor, liderando essas resoluções. Eu te peço o Espírito Santo do Senhor liderando estas resoluções, Senhor. Meu Pai, na autoridade do teu nome, seja agora o poder do Senhor liberado sobre a vida dessa senhora, sobre a vida dessa esposa, sobre a vida deste marido, sobre a vida destes filhos. Meu Deus, tem misericórdia, Pai. Pai, é na autoridade do teu nome que nós oramos. E nós declaramos agora todo o mal derrotado, toda a opressão maligna na casa, na vida, no trabalho. Declaramos destruído em nome de Jesus. Mediante a fé e a obediência, toda porta fechada para o mal. Expulsamos desse casamento, desse relacionamento, desse relacionamento entre pai e filho, filha e pai, pai e filha. Repreendemos todo o mal e pedimos, Pai, o teu Espírito Santo dirigindo todas as coisas. Levante as suas mãos bem alto. Senhor, enche essas mãos, adestra essas mãos com a tua unção, com o teu poder. Seja liberado sobre a vida dos teus filhos o teu poder, Senhor, para vencer, meu Deus. Seja dada a palavra de sabedoria, seja dada a palavra com autoridade, meu Pai. Assim oramos, Senhor, em nome de Jesus. E agora que o amor de Deus, que a graça do nosso